Milionário fica chocado ao receber mensagem de mendiga negra pedindo leite para seu bebê. Era um dia comum, até que Sara Pereira, uma jovem mãe de apenas 23 anos, se viu em uma situação desesperadora. Sentada em seu pequeno apartamento na periferia de São Paulo, com o calor do sol entrando pela janela, ela encarava a despensa vazia. O choro de Miguel, seu bebê de apenas 6 meses, ecoava pela casa. Ele precisava de leite em pó e o dinheiro não chegava. A bolsa estava furada e as contas se acumulavam na mesa, cada uma mais espinhosa que a anterior. O sofrimento a consumia. Com o coração apertado, Sara decidiu tomar uma atitude impensada. Em um momento de desespero, digitou uma mensagem para um número qualquer que havia encontrado na internet, de um bilionário famoso, Ricardo Alves. Oi, sou uma mãe em dificuldade. Preciso de ajuda para comprar leite para meu filho. Mal sabia ela que o número pertencia ao CEO de uma das maiores empresas do Brasil. No escritório de Ricardo, o dia seguia agitado. Enquanto analisava gráficos e relatórios, uma notificação surgiu em seu celular. Ele abriu a mensagem e por um breve momento hesitou. Olhou novamente para as palavras simples, porém impactantes. Mãe em dificuldade? Leite para o bebê? Um nó se formou na sua garganta. Jamais poderia imaginar que mesmo em um mundo repleto de riquezas, havia pessoas passando por situações tão críticas. Movido pela compaixão, na mesma hora, decidiu ir visitá-la. Ele pegou uma sacola cheia de suprimentos e dirigiu-se ao endereço que Sara havia fornecido. O coração disparava. A ideia de ajudar alguém que realmente precisava começou a dissipar o peso de seus próprios problemas. Ao chegar ao local, viu uma casa simples com paredes desgastadas e uma cerca torta. A realidade de Sara era crua, mas ainda assim possuía uma beleza sutil. Sara ouviu a campainha tocar e, ao abrir a porta, encontrou-se cara a cara com o homem que só conhecia dos jornais e revistas. Sua presença imponente a intimidou. No entanto, ao olhar para a sacola recheada de alimentos, algo dentro dela se rompeu. A vergonha a sufocava, e enquanto Miguel chorava ao fundo, ela mal conseguiu agradecê-lo. O encontro inesperado trouxe uma proposta que mudaria suas vidas. Ricardo ofereceu um emprego como sua assistente. Para Sara era uma oportunidade de recomeçar, mas a paz mal arrepender-se, quando o passado deu um passo à frente. Rafael, o pai ausente de Miguel, reapareceu, tentando usar a vulnerabilidade dela como moeda de troca. O olhar ameaçador dele fez seu corpo tremer. A tensão aumentou quando eles começaram a investigar as ações de Rafael, que revelaram um esquema de corrupção. Entre intrigas e desconfianças, a conexão que nascerá entre Sara e Ricardo começou a florescer de uma maneira inesperada. Em uma noite, após uma conversa intensa e cheia de promessas silenciosas, um beijo os pegou de surpresa. O toque era elétrico e, ao se afastarem, o futuro que antes parecia tão incerto, agora estava repleto de perguntas. Conseguiriam superar os obstáculos que surgem em seu caminho? O que aquele beijo significava? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte. O beijo! Aquele instante elétrico parecia suspender o tempo. Sara e Ricardo se afastaram, os olhares se entrelaçando, um mundo de promessas nas entrelinhas. Mas antes que pudessem se perder em seus pensamentos, um barulho alto cortou o ar. O som de vidro se quebrando ecoou pela casa. E algo dentro de Sara estremeceu. Quebra! Um grito atravessou a porta. Era Miguel, despertando do seu sono. Sara virou-se rapidamente. E novamente, a angústia tomou conta dela. Foi então que o olhar de Ricardo se tornou tenso. Ele estava prestes a falar, mas foi interrompido. A campainha tocou mais uma vez e um arrepio percorreu a espinha de Sara. Por instinto, ela já sabia. Era Rafael! Vá embora! Sara gritou, mas a voz tremia. O coração dela batia forte e rápido. Ricardo colocou a mão no ombro dela e num gesto de apoio, mas Rafael estava a poucos passos da porta. Querida, só estou aqui para ver meu filho, ele disse, tentando parecer calmo, mas o veneno em sua voz era palpável. Não precisa de um bilionário para ajudá-la. Você sempre teve alguém aqui para cuidar de você. Os olhos de Sara brilharam com frustração. Ela não queria Rafael ali. Não agora, não nunca. Mas a tensão era evidente e a atmosfera do lugar tornou-se pesada, quase sufocante. O sorriso que havia surgido entre ela e Ricardo se dissipou. Foi nesse momento tenso que o grito de Miguel irrompeu novamente. Um choro forte e desesperado. A necessidade da criança tornava tudo mais urgente. E como se o tempo estivesse em queda livre, Rafael avançou. Deixa eu pegar o menino, ele disse, estendendo a mão. O terror congelou a mente de Sara. O que ele faria? Ricardo, ao ver o olhar possesso do pai, deu um passo à frente. Não, você não vai tocar nele, ele afirmou com firmeza. As palavras eram como um golpe e, pela primeira vez, Rafael hesitou, mas não por muito tempo. Em um instante, a situação se intensificou e o pai afastou Ricardo com um empurrão. A cena que se seguiu foi caótica. Sara sentiu o coração disparar quando Rafael foi em direção ao interior da casa. Não! Não faça isso! Ela gritou. Mas as palavras se perderam em meio ao barulho que se armava. Ricardo lutou para estabilizar a situação. Ele estava prestes a conter Rafael quando, de repente, uma voz fria surgiu de trás deles. Rafael, pare! Uma mulher se pôs na porta, com uma expressão de desapontamento. Sara mal podia acreditar em seus olhos. Era a mãe de Ricardo, Helena, que havia aparecido do nada. Você não tem direitos aqui e eu não vou deixar que você machuque a Sara ou o Miguel novamente. Aquilo foi como um vendaval. Rafael olhou para a mãe de Ricardo com desprezo. Você não pode proteger ela para sempre. O que você não sabe? Ele começou. Mas então um segredo saiu de sua boca que sacudiu a todos. Sara não é apenas uma mãe solteira.
Ela tem um passado que você desconhece. Não se engane, Ricardo. Aquela mulher tem uma dívida a pagar. O ar ficou pesado. As palavras dele reverberaram em todas as direções. O passado de Sarah, oculto na sombra, agora ameaçava ser exposto sob luzes brilhantes. Todos sentiram a tensão crescendo, como um fio prestes a estourar. Em um só instante, as promessas, o futuro, tudo se tornou incerto. Olhares cautelosos se cruzaram entre eles. Sarah estava pálida, sentindo que a terra estava se movendo sob seus pés. O que Rafael realmente sabia? O que mais ele estava disposto a revelar? A sala estava mergulhada em um silêncio cortante, com o choro de Miguel ecoando como um lamento. E enquanto o drama se desenrolava, Sarah teve um súbito desejo de saber a verdade. E se aquela verdade fosse mais devastadora do que ela poderia suportar? O ar estava pesado, e o silêncio que seguiu a revelação de Rafael sobre o passado de Sarah parecia mais ameaçador do que nunca. O choro de Miguel soava distante, como se a criança sentisse a tensão brotando no ambiente. O coração de Sarah batia descontrolado e ela sentiu o estômago se revirar. O que ele tinha a dizer? Que segredo obscuro estava prestes a ser exposto? Helena, a mãe de Ricardo, parecia fazer um esforço sobrenatural para manter a calma. As linhas do rosto dela estavam marcadas pela preocupação. Isso não é hora para confusões, Rafael, ela respondeu, sua voz fervendo de raiva ou proteção. Estávamos deixando você para trás. E agora você vai tentar destruir essa mulher? Ricardo, por sua vez, estava em choque, incapaz de processar a ideia de que a mulher que ele havia começado a admirar tinha um passado sombrio. O que você está dizendo, Rafael? O que você sabe sobre ela? A voz dele tremia, mas sua expressão estava firme, como se tentasse se agarrar à última fração de certeza que restava. Rafael sorriu, mas não era um sorriso bom. Vamos lá, Ricardo. Você realmente não tem ideia. Sua nova assistente não é só uma mãe em dificuldades. Ela é parte de algo muito maior. Algo que vai te arrastar junto com ela. Cala a boca! Sarah gritou, sua voz cheia de desespero. Você não sabe do que está falando. Ela sentiu as lágrimas tomando conta, mas não queria mostrar fraqueza. A presença de Rafael era um peso insuportável. E a última coisa que ela queria era ser estigmatizada por seus erros do passado. Calma, Sarah! Ricardo disse, tentando se aproximar dela, mas seu olhar permanecia fixo em Rafael. O que você quer dizer com isso? O que você sabe que está escondido? Rafael deu um passo à frente, como se isso fosse uma performance dramática. Se você quer saber, então eu vou te contar. Essa mulher já esteve envolvida em um esquema de contrabando. Ricardo, ela não é apenas uma mãe, mas uma peça-chave em uma rede criminosa que você não tem ideia de quão profunda é. O mundo de Sarah desabou naquele momento. Um frio percorreu suas veias. O que ele estava dizendo era uma mentira, ou não? Ela se lembrou de momentos obscuros do seu passado, que preferia esquecer. O outro lado da vida que ela lutou tanto para deixar para trás. Ela tem um histórico que pode arruinar tudo, Ricardo. Pense bem. Você pode estar ajudando uma criminosa a se esconder. Rafael continuou, se aproveitando do tumulto emocional que criou. O som de sua voz era como uma lâmina cortante no ar. Sarah estava paralisada, a mente em frangalhos. As palavras ecoavam dentro dela. Criminosa! Contrabando!
Ela olhou para Ricardo, esperando ver apoio, mas viu confusão e desconfiança em seus olhos, uma expressão que partiu seu coração. O calor da sala parecia aumentar e tudo ao seu redor se desvanecia. Miguel chorava e aquele som a trouxe de volta à realidade. A última coisa que ela queria era que o bebê escutasse aquelas mentiras. Sem pensar, ela se virou e saiu correndo para o quarto, fechando a porta atrás de si. O olhar no rosto de Ricardo ficou gravado em sua mente. Ele estava se afastando dela e a ideia a deixou nauseada. Mas a realidade tinha mais surpresas. Assim que fechou a porta, Sara se virou e ficou cara a cara com um envelope que estava em cima da mesa. Era um envelope velho, rasgado, que ela havia encontrado tempos atrás. A mão dela tremeu quando levantou e abriu, revelando fotos. E em uma delas, seu coração quase parou. Era ela, jovem, ao lado de um homem que não deveria estar ali. Seu próprio pai! O que estava escondido atrás daquele sorriso? O homem na foto tinha uma conexão com o que Rafael dissera? O passado dela estava prestes a ser desvelado de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Sara respirou fundo e olhou para a porta. Ali, fora daquela barreira, a vida dela estava prestes a desmoronar, enquanto ela segurava o segredo que poderia mudar tudo. O eco do choro de Miguel a trouxe de volta à realidade. Mas a dúvida sobre o que fazer agora a consumia. E se Rafael estivesse certo? O que mais ela não sabia sobre si mesma? Sara olhou para o envelope, segurando a respiração. As fotos lá dentro eram como fantasmas do passado pairando sobre ela. O que mais Rafael sabia? O que mais estava prestes a ser revelado? O contato visual com Miguel, sua alegria inocente e pura, era tudo que a mantinha lá. Mas a sombra do passado ameaçava engolir essa luz. A porta estava fechada, mas seu coração se sentia como se estivesse exposto. Com um impulso, ela puxou a foto mais clara. O homem sorridente ao seu lado era seu pai. A cada centímetro que explorava a imagem, a lembrança de dias felizes e um lar intacto aumentava a angústia. Mas algo estava errado. A postura dele, a maneira como a abraçava. Tudo parecia um eco de problemas que ela havia tentado apagar. O que Rafael dissera corria em sua mente como um mantra. Contrabando? Uma rede criminosa? No salão, as vozes se elevavam. Ricardo e Rafael discutiam, e a tensão ficava palpável. Sara continuava a observar a foto, a cabeça girando em perguntas sem resposta. Por que seu pai nunca falara sobre isso? Ela fechou os olhos momentaneamente, tentando afastar a confusão. E quando abriu de novo, estava decidida. Precisa saber a verdade. Mas como? Nesse instante, um barulho estourou do lado de fora, tirando-a do transe. Um som ensurdecedor, como uma explosão. A casa tremeu. O coração de Sara disparou e ela correu até a janela, puxando as cortinas para o lado. A cena que se desenrolou a fez gritar. Um carro, em alta velocidade, despedaçou o portão da frente. E no volante, uma figura que ela jamais teria imaginado. Seu pai. Ele estava ali, com um olhar frenético. O carro era uma amálgama de metal amassado. Fumaça se ergueu e tudo ao redor se tornava um borrão.
Sara! Ele gritou, a voz desencontrada ressoando como um eco em sua mente. Saia daí, rápido! O coração de Sara se partiu. Ele havia voltado? Por quê? O choque fez com que ela hesitasse. Mas o desespero nos olhos dele a puxou para a realidade. Rafael estava apavorado. Ricardo a flutuar em dúvida. E Helena já brigava ao fundo. A tensão era um fio prestes a arrebentar. Ela havia sido jogada para longe de sua vida tranquila. E agora, o homem responsável por seus pesadelos estava de volta. Não! Você não pode entrar aqui! Rafael vociferou, seu rosto se contorcendo em medo. Você nem tem controle sobre nada. Mas isso levou seu pai a avançar, e ninguém poderia impedi-lo. O olhar fixo entre eles partiu o ar denso. Sara correu, puxando a maçaneta. A adrenalina pulsando. Papai! Gritou, ecoando em um tom que não reconhecia. O que você está fazendo? As vozes se misturavam em gritos, mas ela precisava dele. Precisava entender se ele era o monstro que Rafael dizia ou um homem perdido tentando encontrar sua filha. Quando a porta se abriu e o olhar dele encontrou o seu, uma lembrança a atingiu como um soco. A conexão de amor. Os olhos dele, agora manchados pela culpa e pelo medo, eram uma imagem de tudo que ela temia. Sara! Eu vim para te proteger! Ele afirmou. Você não faz ideia de quem você realmente é. A confirmação da existência de segredos a atormentou como uma tempestade. Rafael sorria, disposto a utilizar o momento. Viu? Ele mesmo admite que não é de confiança. E então, como se o universo houvesse girado, um estrondo ressoou. O carro começou a pegar fogo. As chamas dançavam, refletindo a crescente confusão e o desespero do momento. As janelas estouraram e, em um ímpeto liberado, a dor e o medo explodiram dentro dela. O que seu pai estava escondendo? O que Rafael sabia? A urgência pairava e Sara percebia que naquele momento crucial, sua vida nunca mais seria a mesma. Com o choro de Miguel aqui, seu pai enfrentar Rafael ali e as chamas consumindo tudo ao redor, a história que antes parecia simples, agora era um turbilhão de revelações e urgências. Sara precisava escolher um lado e não havia tempo a perder. Mas qual caminho levaria à verdade? E o que aconteceria com todos ao seu redor? Sara olhava para o rosto atormentado de seu pai, sentindo a pressão do momento. O carro em chamas na entrada da casa era uma visão aterrorizante. O calor das chamas começava a invadir o ambiente, e o cheiro de fumaça preenchia o ar como um presságio de caos. Ela queria acreditar que ele estava ali para protegê-la, mas a desconfiança era palpável. Você vai me contar a verdade agora! Ela gritou, a raiva e o medo se misturando. Essas coisas que Rafael disse. O pai hesitou, os olhos brilhando de uma culpa intensa. Você não entende o que está em jogo? Eu não entendo? Você é o motivo pelo qual minha vida é um pesadelo. As palavras escaparam de sua boca, duras como pedras. O som do choro de Miguel ecoou ao fundo e Sara sentiu que seu mundo estava se desintegrando. Rafael se aproximou. A expressão dele era uma mistura de prazer e triunfo. Viu, Sara? Ele voltou.
mas não para ajudar. Ele está aqui para se salvar. Ele ria. Seu tom era venenoso. O pai de Sara deu um passo para ela, e os dois homens se encararam, como dois leões prontos para a batalha. Você não sabe nada sobre ela, Rafael. Você só quer expor seus segredos. A voz dele tremia, e a raiva parecia despertar um lado que ela nunca havia visto. As chamas começaram a se alastrar, e os sons da casa protestando contra o calor tornaram-se cada vez mais evidentes. Entre! Sara gritou para seu pai, a urgência da situação crescente. Ela queria respostas, mas sentia que o tempo estava se esgotando. Assim que ele entrou, uma explosão repentina tomou conta do carro, e o impacto fez a casa tremer. Um vidro estilhaçou-se, e o pai de Sara foi jogado para o lado. Papai! Ela correu até ele, e o pânico tomou conta dela ao ver que ele tinha um corte na cabeça, o sangue escorrendo. De repente, todos estavam gritando e correndo. A bagunça era ensurdecedora. A fumaça se espalhou rapidamente e a realidade tornou-se uma confusão. No calor do momento, Sara viu Rafael puxar algo de dentro de sua jaqueta. Você não pode escapar do passado, Sara! Gritou ele, levantando um dispositivo que parecia uma arma. O horror tomou conta de Sara. O tempo parecia desacelerar. Rafael, não faça isso! A súplica escapou de seus lábios, mas a determinação no olhar dele era ameaçadora. Ele parecia a personificação do caos, e Sara percebeu que tudo o que pensava saber sobre ele estava prestes a mudar. Você não sabe qual é a verdade! Gritou o pai de Sara. Sangue misturado a lágrimas. A dor em sua voz ecoava no fundo da mente dela. A lembrança do abraço dele quando era criança, das promessas de proteção, tudo desmoronando agora. O que aconteceu a seguir foi um borrão. Rafael pulou para frente e uma troca de tiros soou como um trovão na sala. O pai de Sara interveio, empurrando-a de lado, mas não antes que algo severo ecoasse em seu peito. O tiro havia atingido a parede ao lado deles, e o desespero tomou conta. Com a agulha do tempo quase parada, Sara percebeu que tudo havia mudado. Você não é um pai, você é uma mentira! Ela gritou para o homem que uma vez considerou um herói. O golpe da verdade a atingiu, e a grandeza de quem ele realmente era começou a se desvanecer. Mas enquanto todos tentavam prosseguir, uma mulher com feições familiares entrou. Chega, eu não deixei que isso acontecesse. Ela era Maria, a mãe de Sara, uma figura que ela havia pensado estar morta há anos. Os olhares de todos se voltaram para ela, e o mundo pareceu parar. O que Maria estava fazendo ali? Como ela sobreviveu? O choque foi imenso, e Sara não conseguia processar as novas perguntas, misturando-se com a confusão inicial. Qual era a história não contada entre seus pais? Qual era a verdadeira natureza dela e da sua família? Em meio ao caos, o passado finalmente parecia convergir, e a única sensação que restava era uma angustiante expectativa. Nesse turbilhão de emoções, Sara se sentiu presa entre verdades não ditas e segredos desmoronando ao seu redor. O que mais estava prestes a ser revelado? E o que realmente significava aquela presença familiar em meio a tudo? Sara ficou paralisada diante da porta, o olhar fixo na mulher que havia pensado estar perdida para sempre.
Maria, sua mãe, estava ali. A expressão dela era uma mistura de alívio e preocupação. Mas o caos ao redor pressionava como uma enorme bomba relógio prestes a explodir. Mãe, você está viva? A voz de Sara estava quase engasgada. Como se cada palavra estivesse presa em sua garganta. As emoções borbulhavam como água em ebulição. Não agora, Sara! Temos que sair! Maria gritou, os olhos atentos ao carro em chamas que ameaçava devorar tudo ao redor. Mas Rafael não estava disposto a deixar tudo passar. Não seja ingênua, Maria. Você não pode proteger ela sempre. Você sabe o que ela é. Rafael apressou-se a dizer, um sorriso ardiloso no rosto. O desprezo em suas palavras era venenoso. Cale a boca, Rafael! Maria respondeu, firme, mas algo em sua voz soava frágil. Você não entende que ela não é sua propriedade? Que as mentiras que você espalhou são apenas isso, mentiras! Ricardo olhava em volta, bisbilhotando a revolução que se armava. Maria, o que está acontecendo? Ele não conseguia processar as informações, mas a urgência do momento pressionava cada vez mais. Mas o que estava prestes a acontecer mudou tudo. Um som alto cortou o ar. Um barulho de metal contra metal pulsou como um tambor. O que coube em segundos foi uma reviravolta brutal. Um grupo de homens emergir do carro em chamas. Suas silhuetas se projetaram como sombras diante da luz intensa. Saia do caminho, Sara! Gritou o pai dela. Ele se levantou. Apesar do ferimento na cabeça. Eles vêm atrás de nós! A confusão aumentou e os homens armados começaram a se aproximar. O ar estava carregado de tensão. Ambos os grupos tinham contas a acertar. Sara olhou para a mãe, uma ideia horrível brotando em seu coração. Mãe, você estava com eles? Você faz parte disso? Não, não! Eu fugi para te proteger! Maria gritou, desesperada. E enquanto a explicação estava saindo de sua boca, uma nova luz iluminou seu olhar. Um pânico intenso. Fique longe dela! Ricardo empurrou Sara para trás. A posição defensiva clara. Vocês não vão tocá-la! Mas o olhar de Maria disparou entre eles e, num movimento rápido, puxou algo do seu bolso. Um pequeno dispositivo, um botão, que ao ser pressionado fez um barulho estrondoso, à medida que uma contagem regressiva começava a surgir. Maria, não! As palavras de Rafael foram um grito desesperado, mas era tarde demais. O impacto emocional foi devastador. O tempo parecia parar enquanto todos encaravam a nova realidade. Maria era uma traidora, a pessoa que Sara tinha adorado por toda a vida. Eu só queria que você estivesse segura, Sara. Sinto muito. Eu não tinha escolha. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Maria, mas a verdade perfeita começou a se dissipar em meio a um redemoinho de incertezas. A revelação a atirou de volta. A verdade de seu passado não era simplesmente complicada. Era criminosa. Então você realmente se envolveu com Rafael? Ele manipulou você. O coração de Sara doía. O nó na garganta aumentava. Ele não é quem você pensa. Ele me forçou. Maria respondeu, a voz embargada.
Mas na mesma fração de tempo, outra troca de tiros ecoou. O chão tremeu e a sala estava à beira do colapso, assim como tudo que Sara acreditava. Ricardo tentou agir, mas o barulho aumentou e a contagem regressiva ainda estava lá. Era um jogo de vida ou morte. A vida que ela havia construído. A identidade que estava começando a encontrar. Tudo estava desmoronando. Sara sentiu um frio percorrer suas veias. O que mais ela não sabia? E o que estava prestes a acontecer quando os segundos se esgotassem? Uma nova reviravolta a aguardava. E o terror do desconhecido a envolveu. A história, que antes parecia um simples drama, agora era um labirinto de mentiras e traições, onde cada caminho parecia mais letal que o anterior. E o que havia por vir? Vamos sair! Sara gritou, ignorando tudo. Mas mesmo assim, o peso da dúvida a seguiu. Como escapar do legado que agora a acompanhava? A janela se estreitava e ela só poderia esperar o impacto que estava por vir. Sara estava paralisada diante da porta, olhando fixamente para sua mãe, Maria. O caos ao redor. Com o carro em chamas, fazia tudo parecer um pesadelo. Mãe, você está viva? As palavras estavam quase cortadas pela incredulidade. Não agora, precisamos ir! Maria gritou, apressada, enquanto os homens armados se aproximavam. Rafael, por outro lado, sorriu de maneira cínica, satisfeito por ver o desespero que ele mesmo havia causado. Viu, Sara? Sua mãe não é o que você imagina. Ela estava por trás de tudo. As palavras de Rafael saíram como veneno. Maria apenas balançou a cabeça, mas o olhar aflito em seu rosto dizia que havia mais coisas em jogo. Cale-se, Rafael! Maria respondeu com raiva. Mas uma sombra de insegurança a atravessou. Sara não sabia em quem confiar. O coração dela pulsava. A adrenalina subindo, os gritos de Miguel ecoando em sua mente. Os homens armados se aproximavam. As expressões no rosto deles eram duras. Saia do caminho, Maria! Não queremos você! Um deles gritou, enquanto outros circundavam a casa como lobos famintos. O silêncio, onde antes haviam ecos de gritos e choro, agora era opressivo. Maria, você está com eles? Sara perguntou, o medo se refletindo em seus olhos. Assim que as palavras saíram, uma explosão irrompeu do carro em chamas. O baque fez todos se jogarem ao chão. O calor era intenso, como se o próprio inferno houvesse se manifestado ali. Quando o fumo e as faíscas se dissiparam, o pânico aumentou. Precisamos sair agora. Ricardo gritou, puxando Sara pelo braço. Mas Rafael estava determinado a levar a situação ao extremo. Ele se levantou, disparando uma arma em direção ao seu pai e aos invasores. O tiro ecoou na sala e paralisou todo mundo. Você não consegue me parar, gritou Rafael, antes de ser atingido por uma chuva de balas. Mas o que antes parecia ser o fim de Rafael não era o que todos esperavam. Em um movimento quase sobrenatural, um dos homens armados rapidamente desviou-e. Num movimento preciso, disparou uma série de 3 tiros em Rafael, derrubando-o no chão. O choque tomou conta do ambiente e a confusão foi instantânea. Sara olhou em pânico. Seu coração batia como um tambor descontrolado. Mas enquanto todos estavam distraídos, um grito atravessou o ar.
Parem! Não atirem! Era Miguel. O bebê, em seus braços, olhava tudo com olhos grandes e confusos. E naquele momento, tudo parou. A tensão se transformou em horror, ecoando no rosto das mães. O olhar de Miguel se fixou em seu pai, em Rafael e então em sua avó. Não, Miguel! Vem cá! Sara gritou. Mas era tarde demais. A sala foi tomada por uma onda de desespero. Os homens armados hesitaram ao ver a criança exposta e a cena provocou uma onda de choque. Então, algo realmente inesperado aconteceu. De repente, um dos homens, com um olhar familiar, removeu a máscara do rosto. Sara, a voz dele era profunda e reconhecível. Era Daniel, seu irmão mais velho que ela acreditava estar morto. Daniel? O que você está fazendo aqui? O choque a atingiu como uma tsunami e a confusão a tornou paralisada. Ele deveria estar morto. Assim que os olhares se cruzaram, todos sentiram que a terra começava a se mover. Eu sei que parece loucura, mas há muito mais em jogo aqui, Daniel falou. Sua voz firme. Você não entende. Você é a chave para tudo isso. Rafael se contorcia no chão, a confusão e o ódio nos olhos. Você não pode fazer isso, Daniel. Não pode deixar que ela saiba. A agitação aumentava. O que Rafael sabia? Qual era o segredo que envolvia a família? Sara, as emoções à flor da pele, olhou para seu irmão e depois para sua mãe. O que mais estavam escondendo? O que Daniel queria dizer com aquilo? As perguntas fervilhavam em sua cabeça, quase ofuscando sua lógica. Enquanto a fumaça ainda enchia a sala e o som de sirenes começava a se aproximar, Sara percebeu que a cena estava além do que poderia imaginar. As relações se rompiam, enquanto as perguntas se acumulavam. O que mais estava prestes a ser revelado? E sob a pressão daquela reviravolta, a história que ela conhecia poderia nunca mais ser a mesma. Sara estava paralisada diante da porta, olhando fixamente para seu irmão, Daniel. O choque de vê-lo ali de volta do que se pensava ser a morte a deixou sem palavras. Mas o barreirão da situação se mantinha e a adrenalina pulsava por seu corpo. O que você está fazendo aqui? Ela mal conseguia capturar suas emoções, enquanto os homens armados se aproximavam, prontos para agir. Miguel, ainda nos braços de Daniel, olhava confuso. O choro do bebê ecoava, e a tensão no ar tornava tudo mais crítico. Sara, precisamos sair. Ele não pode saber, Daniel disse, a voz soando alarmada. As chamas ainda dançavam na entrada, criando uma imagem surreal daquelas vidas cruzadas em uma tempestade de caos. Miguel chorava sem parar, e em meio à confusão, a urgência pulsava. Eu não entendo! O coração de Sara estava apertado. O que está acontecendo? Rafael, ele está... Sua voz se perdeu, presa na confusão de traumas, verdades ocultas e o desespero que parecia agarrá-la. Ele está prestes a fazer uma grande besteira. Rafael, ainda no chão, estava se contorcendo, sangrando de um jeito que ela nunca havia visto. Mas a atenção de todos estava voltada para Daniel, para o mistério que ele trazia. Temos que agir antes que ele descubra. Descobrir o quê? Helena, a mãe de Ricardo, estava lá, seus olhos fixos em Daniel, e a afeição se misturava ao medo. O grupo inteiro
parecia estar equilibrando-se no precipício da verdade. O clima era tão pesado que qualquer movimento poderia ser a faísca. Eu não sou seu inimigo! Daniel gritou e sua expressão alterou. Rafael manipulou todos nós. Ele está ligado a coisas muito maiores do que imagina. Você não entende, Sara. Seu nome, seu verdadeiro nome, é parte de uma organização que quer que você se torne algo mais do que uma simples mãe. Essas palavras tomaram o ar da sala e pareciam ecoar como um canto fúnebre. A sensação de ser invadida por segredos antigos fez com que o peito de Sara se contraísse. Miguel parou de chorar como se sentisse a mudança no ar, e a sala ficou em silêncio por um instante agonizante. Como você sabe disso, Daniel? Ela perguntou, a voz carregada de desespero. As peças do quebra-cabeça estavam embaralhadas, mas havia um fio condutor que a levava para um abismo. Me conte, por favor! Mas antes que Daniel pudesse responder, um grito surgiu do fundo da sala. É a Maria, sua mãe, com os olhos arregalados, apontando para a entrada. Cuidado! Foi tudo o que ela pôde gritar, antes que a porta voasse para dentro, revelando uma cena assustadora. Vários homens, armados e prontos para lutar, invadiram o local. Um homem, com uma máscara e olhar perturbador, aproximou-se. Vocês não têm ideia do que fizeram. O encontro de hoje não deveria acontecer. A voz era profunda e ameaçadora. A tensão que antes estava dependurada no ar, agora palpava como um ser vivo. Quem é você? Ricardo perguntou. Você nunca deveria ter envolvido a família dela. O homem avançou e seu pensamento fixo em Sara. Naquele instante, sua expressão revelou um misto de ódio e uma rendição cruel. Se você não se juntar a nós, tudo isso que você vê vai acabar. E não é só a sua vida. A tensão explodiu. Sara sentiu o mundo desabar. Sua voz ecoou com uma força que não sabia que possuía. Mas o homem não respondeu. Em vez disso, ele disparou para o alto. E o som do tiro ecoou como um sino de alarme, mergulhando a sala em um frenesi. Daniel não hesitou. Ele se lançou contra o homem. E, na briga que se seguiu, a verdade de seu passado, o passado de todos, parecia se entrelaçar em um jogo mortal. Enquanto a luta se desenrolava, a verdade não era apenas uma sombra. Era um abismo se abrindo sob os pés de Sara. O que deveria acontecer agora? As promessas feitas estavam prestes a ser quebradas. E na confusão, Sara não sabia o que fazer. Fugir? Lutar? O que mais ela não sabia sobre sua vida? As perguntas fervilhavam enquanto o caos tomava conta da sala. E no fundo do seu coração, ela percebeu que o que pensava saber sobre quem era estava prestes a mudar para sempre. Sara estava paralisada diante da porta, enquanto a confusão se desenrolava ao seu redor. A tensão era palpável. Cada respiração carregava o peso de todos os segredos que estavam prestes a ser revelados. E então,
No meio daquela luta caótica, um som estrondoso ecoou pela sala. Era como se o universo tivesse interrompido seu curso. A porta arrebentou sob a pressão, abrindo caminho para uma figura imponente. Era Leonardo, o pai de Ricardo, que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. Ele tinha os olhos cheios de determinação, e seu olhar se fixou diretamente em Sara. "O que você fez com meu filho?" ele gritou, a raiva transbordando de sua voz. O chamado ecoou como um trovão, avidamente criando um momento de clímax. A sala congelou. Sara se viu incrédula. "Leonardo, você estava morto! O que está acontecendo?" Sua voz tremia, entre o medo e a adrenalina que pulsava em suas veias. O que ele tinha a ver com tudo aquilo? Os homens armados hesitaram, trocando olhares nervosos. Rafael, ainda no chão, olhou para Leonardo com uma expressão de desespero. "Você não pode estar aqui! Você não me avisou! Tudo isso estava sob controle!" "Controle?" Leonardo riu com amargura. "Nada do que você fez está sob controle. Você colocou todos em perigo, inclusive a minha família." Sara não entendia. A explosão de emoções desenrolava-se diante dela. E enquanto todo mundo discutia, ela se sentiu cada vez mais à margem. De repente, o olhar de Leonardo se suavizou ao captar a silhueta de Miguel nos braços de Daniel. Ele estendeu a mão. "Me dá o menino." "O que você vai fazer?" Daniel retrucou, segurando Miguel firme, defensivo. Mas Leonardo apenas sacudiu a cabeça, olhando diretamente para Sara. "Eu juro pelo que é mais sagrado, vamos sair dessa juntos." "Mas você precisa saber a verdade." "Chega de segredos!" Sara gritou, o coração martelando. "Eu quero saber agora!" Leonardo deu um passo à frente. "Sara, você é mais do que apenas uma mãe em dificuldades. Você é herdeira de um legado que vai além de nós. Sua vida não é o que você pensa. Há muito mais a perder aqui do que você imagina." As palavras cortaram como uma adaga. O chão parecia estar se movendo sob seus pés. A cabeça dela rodava. "Herdeira? Legado? Do que você está falando?" A raiva a impediu de ver a verdade que estava se desdobrando. Mas o que vinha a seguir a abalou de forma magnânima. Leonardo então revelou um pedaço de papel amarelado que segurava em sua mão. "Seu verdadeiro nome, Sara, é Ana Beatriz Valente. Você pertence a uma família influente que se envolveu em coisas sombrias. Se você não entender isso, estará perdida." O silêncio ficou denso. A revelação pairava no ar. O que ele estava dizendo? O que mais ela não sabia? A confusão se transformou em um furacão. Rafael, que ainda tentava se levantar, balbuciava coisas incompreensíveis sobre traição e perigos. A cena se tornava cada vez mais caótica, quase surreal. De repente, a janela atrás de Sara se estilhaçou em uma explosão de vidro. Barrados na entrada, os homens armados começaram a entrar, e a tensão aumentou. "Fujam!" gritou Daniel, puxando os braços de Sara. Mas antes que pudessem escapar, uma explosão veio de fora. Um clarão que iluminou a sala. Era como se todos os horrores que ora enfrentavam se manifestassem de verdade. E os gritos preencheram o espaço. Sara olhou para seus amigos, para sua mãe e para Miguel, que estava sendo pressionado contra o peito de Daniel, e percebeu que tinha que decidir em frações de segundo. Este era o momento em que tudo mudaria. "Não posso correr, não assim!" Sara gritou, as palavras saltando de seus lábios.
Minha vida! Já não sei mais quem sou! Enquanto o caos se desenrolava, uma nova sensação de clareza começou a emergir. Ela não poderia simplesmente deixar seu passado para trás. Essa família, sua história, agora era mais do que nunca. O amor e a dor pareciam entrelaçados, e tudo o que ela sabia poderia ser uma mentira. Enquanto a fumaça se espalhava e as sombras se aproximavam, novamente ela ouviu a voz de Leonardo, firme, cortando a confusão. Se você não escolher seu lado agora, Sarah, será tarde demais. E ali, enquanto tudo parecia desmoronar, uma nova verdade estava prestes a ser revelada. Qual seria a escolha dela? O que mais poderia ser desenterrado da bagunça de seu passado? Ela respirou fundo, sentindo peso nas costas. Nesse abismo, a única certeza que tinha era que a mudança estava no ar. O caos na sala era insuportável. A fumaça se espalhava e o calor das chamas parecia apertar o peito. Miguel chorava. Um som triste que se misturava com os gritos de Rafael e os apelos de Leonardo. Era uma batalha de vozes. E Sarah sentia seu coração acelerado, pulsando como um tambor alarmante. "Vamos, Sarah! Agora!" gritou Daniel, puxando-a pela mão. O olhar dele estava decidido, mas ela hesitava. A revelação do passado a abalava. A verdade, o que ele disse é real. Sua mente estava turva e cada segundo parecia durar uma eternidade. "Não podemos ficar aqui, você sabe disso!" Daniel insistiu. A urgência entre eles era palpável. "Eu prometi que sempre iria proteger você, mas precisamos ir." "Não posso deixar meu filho." O desespero encheu a voz de Sarah. O calor das chamas atrás dela parecia devorar tudo o que amava. O conflito entre o dever de mãe e a necessidade de escapar a deixou paralisada. Miguel, seu pequeno, precisava dela mais do que nunca. "Eu te ajudo, eu vou cuidar dele." Daniel segurou Miguel com firmeza. O choro do bebê se intensificava, mas ao mesmo tempo a confiança nos olhos de Daniel a aquecia. Sarah sentiu o peso da decisão, um nó na garganta que precisava ser desfeito. Então, a porta se abriu de repente. Era a avó de Ricardo, Helena, que gritou: "Vá logo, precisamos sair." O desespero na sua voz não deixava dúvidas. "Eles estão vindo!" Rafael, sentindo o perigo, se levantou. "Vocês não podem ir. Isso não vai acabar bem." Mas sua tentativa de controle era cada vez mais fraca. O pânico estava presente em todos. E a necessidade de proteção se tornava urgente. Sarah tomou um fôlego profundo, o ar quente queimando seus pulmões. "Chega! Eu não vou deixar vocês fazerem o que bem entendem com minha vida ou com a do meu filho." A determinação tomou conta dela. Era hora de enfrentar. "Vamos, Sarah!" gritou Daniel, enquanto os homens armados se aproximavam. Mas antes que pudessem sair, uma nova figura interrompeu tudo. Era Maria, sua mãe. "Não!" ela gritou, os olhos arregalados e um momento entre o alarme e a proteção. "Não deixem que ele a leve." A sala parecia um cenário de um filme de ação. Mas não havia tempo para dramas. O inferno estava prestes a estourar. Daniel segurou Miguel e puxou Sarah, enquanto Helena e Ricardo fizeram uma parede humana à frente. "Agora!
Daniel gritou, e todos correram para fora. O calor das chamas se intensificando atrás deles. A luz ofuscante da rua parecia uma promessa de esperança. Enquanto saíam, uma sirene soou, um sinal de que a polícia estava chegando. O ar ao redor estava cheio de cheiro de fumaça e caos. Mas Sarah se sentia mais viva do que nunca. Quando a polícia chegou, as coisas começaram a se acalmar. Sarah olhou para Daniel, depois para Ricardo e finalmente para Miguel, que estava em segurança nos braços dele. Sei que temos muito a discutir, Daniel disse, a intensidade em sua voz carregando uma nova esperança. Mas a verdade precisa ser ouvida. Não podemos viver mais com mentiras. Nos olhos de todos havia um entendimento silencioso. Não seria fácil, mas juntos poderiam enfrentar o que viesse. Os laços que tinham foram fortalecidos no calor do momento. E enquanto a equipe de resgate começava a avaliar a situação, Sarah sentiu um novo capítulo se abrir diante dela. Agora não se tratava apenas de sobrevivência, mas de se descobrir. Com um impulso, Sarah se virou e encarou todos. Prometem que vamos fazer isso juntos? A determinação a envolvia. Ricardo e Helena assentiram. Daniel fez o mesmo. O grupo se uniu, todos cientes de que juntos poderiam superar qualquer barreira. Em meio ao cheiro de fumaça e à confusão, o sol começou a brilhar, um sinal de que um novo dia se aproximava. E novos desafios também. Mas, e também perguntas do passado? E o legado que Sarah ainda precisava descobrir? Ela olhou para Daniel, a nova conexão entre eles mais forte do que nunca. Vamos descobrir tudo isso, juntos. A verdade à espreita poderia ser a chave para o futuro deles. E assim, com a esperança renascendo no coração, a família se preparou para enfrentar o que vinha. Um novo começo, onde a força de cada um se tornava um pilar. Mas antes que pudessem avançar, a porta se fechou atrás deles. E no alvoroço da saída, uma sombra misteriosa apareceu, deixando a dúvida sobre qual seria o próximo passo. Se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história incrível. Você é parte importante desta comunidade.